gravando. Vou colocar um conversor lá de vídeo pós-processado, tem menos prioridade, para a gente não ficar engargalando. E agora vamos lá para a explicação. Já está aqui, estou com 13. Vamos lá. O que nós tínhamos? Nós tínhamos que determinar a contrapositiva da inversa. Então, quando eu tenho a contrapositiva da inversa, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é fazer a inversa. Tendo que P, Maria é mãe, Q, Maria tem filhos, nós temos a condicional P, então Q. Para fazermos a inversa, a gente tem que fazer o quê? Basta a gente colocar ele em negação. Então, a gente teria como resultado final, não P, então, não Q. Resultado da inversa. E agora que a gente já tem a inversa, que foi o que ele pediu, a gente precisa fazer a contrapositiva. Como é que a gente faz a contrapositiva? Primeira coisa, a gente inverte os lados. Então, estamos invertendo os lados. E depois, a gente tem que fazer a negação. Só que quando a gente já tem uma negação, nós teríamos isso daqui. Só que não que é a mesma coisa que falar que então mesmo que então P. E aí agora é só escrever a frase. Que então P. Maria tem filhos, então Maria é mãe. Ficou mais claro, gente? Uhum. Sim. Alguém ficou com dúvida? Tá de boa até agora. Para mim também. Ih, alguém falou alguma coisa, só que veio baixinho no ouvido. Acho que foi hoje. Para mim tá de boa aqui também. Tá. Então, com essa explicação ficou legal, né? Então, primeira coisa que a gente faz é a inversa, vira não P, então não Q. Depois, partindo de não P, então não Q, a gente vai fazer a contrapositiva. Primeiro passo da contrapositiva, a gente troca os lados, virou não Q, então não P, e depois a gente faz a negação. Ficaria não Q, não P. Só que não é a mesma coisa que não ter sinal nenhum. Então fica Q, então P. E aí basta reescrever a frase. Se Maria tem filhos, então Maria é mãe. Perfeito. 1 e 2 feitos. Vamos para 3. Vamos fazer a 3 e a 4, que elas são iguais. Vou deixar aqui para vocês verem e lembrarem o que é. Tá bom? Então, vamos dar pelo menos 10 minutinhos. Tá,
Eu vou colocar aqui mesmo, ao invés de ficar pedido. Ah, dá para subir o relógio. Vocês conseguem ver o meu relógio aqui? 18h44? Sim. Tá. Então, vamos dar pelo menos 10 minutinhos, aí vocês vão falando, conforme vão terminando, por favor. Três e 4. Impossível, cara. Impossível falar assim. Sérgio, Muito ruim isso. Puta que pariu. Que tal se a gente corrigisse a 3 para, de repente, alguém não ficar tão perdido para fazer a 4? E eu preciso falar um pouquinho sobre a 4 para vocês efetivarem ela com mais facilidade. Todo mundo já terminou a 3? Ou melhor, Já. alguém ainda está fazendo a 3? Eu diria nos casamentos. Fale agora ou cale-se para sempre. Não, estou brincando. Podem falar a qualquer momento. Então tá, como não houve manifestação em contrário, vamos falar sobre a 3, tá? Considere a proposição, se Marcelo é chato, então ele não tem namorada. Pobre Marcelo. Agora, então, a gente precisa fazer a recíproca, a inversa e a contrapositiva. Pegando aqui um voluntário. Brandon. Acho que ele está sem microfone, professor. Ah, então tá. Então, vamos pegar o voluntário logo do lado. Caio. Caio Fábio.
Alguém pode se voluntariar para fazer 3? Eu vou falar o que eu fiz, tá? Tá bom. Pelo que eu entendi, se Marcelo é chato, então ele não tem namorada, seria um P, então não Q. Isso, exatamente. Certo. Então, na proposição recíproca, eu coloquei, se Marcelo não tem namorada, então ele é chato. Oh, perfeito. Na inversa, ficou, se Marcelo não é chato, então ele tem namorada. Perfeito. E na contrapositiva, ficou, se Marcelo tem namorada, então ele não é chato. Perfeito. Isso aí, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Assim, nós verificamos quem é P, quem é Q. Lembrando que a gente define P e Q na afirmativa. E depois a gente verifica a frase e constrói a nossa equação. Então, nós temos P, Marcelo é chato. E como a gente definiu, Marcelo tem namorada como P, então, e na nossa frase existe o não, a gente vai ter P, então, não Q. Então, logo em seguida, o que a gente precisa fazer? Recíproca, que é a inversão dos lados. Então, fica não Q, então P. E aí, se Marcelo não tem namorada, então Marcelo é chato. Em B, vez de usar não é chato, eu posso usar legal, não posso? perdão? Em vez de eu não usar não é chato, eu posso usar legal, igual um exemplo anterior, que eu lembro que tinha algo desse tipo. Pode, Ou não posso? pode. Contanto que ela seja assim, visivelmente um antônimo, sim. Uhum, Que nem rico, pobre e por aí vai. sim. Perfeito. Então vamos lá na inversa. A inversa. A gente tinha P, então, não Q. Lembrando que aqui a gente não vai pegar da recíproca, tá? Não é que nem o exercício anterior. A gente vai continuar a partir da condicional. Então, a inversa. O que é a inversa? É fazer a negação de cada um dos lados. P vai virar não P e não Q vai virar Q. Então, transformando em frase, se Marcelo não é chato, então Marcelo tem namorada. E a contrapositiva, de novo, em cima de P, então não Q. A gente vai inverter os lados e fazer a negação. Então, invertendo os lados, ficaria não Q, então P. Fazendo a negação, fica Q, então não P. Transformando na frase, se Marcelo tem namorada, então Marcelo não é chato. Dúvida em relação a esse exercício 3, pessoal? Sim, Sim. esse foi mais tranquilo que o primeiro, porque não tinha que usar dois ao mesmo tempo. Então, podemos ir para 4? Vou colocar lá na 4 e vou falar um pouquinho sobre a 4. Aqui, 4. O que nós temos de diferente na 4? Olha, se Pedro aposentar este ano, então a gente já consegue verificar aqui que é a nossa condicional. Pedro vai viajar ou, mais um conectivo. Pedro vai abrir um negócio. Notaram? Aqui existe um conectivo, coisa que a gente não tinha visto até então. Até então, a gente só viu a nossa proposição em si. Aqui vai ser tratado como o nosso lado direito, o nosso quê. Então, quando a gente for realizar, por exemplo, a recíproca, nós vamos pegar todo esse lado e jogar lá para o lado esquerdo. Quando a gente for fazer a inversa, a gente tem que negar isso tudo. Tá? Não é negar um a um. A gente tem que negar o conjunto todo. Vocês se lembram? Lá da nossa aula, logo no início, de como fazer a negação, nós tínhamos duas formas. Uma era colocando o não antes do verbo e o outro era falando não é verdade que... Então, a gente vai ter que utilizar o não é verdade que para fazer a negação dessa parte inteira. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta positiva, recíproca e inversa. Sérgio, Oi?
Então, o Pedro vai viajar, o Pedro vai abrir o negócio, eu posso falar que é meu quê? Isso, exatamente. Ah, tá. Certo? Sim. Eu posso fazer a negação termo a termo, trocando o ou pelo e, ou seja, coloco o não antes do parênteses ali, do Q ou R, e depois resolve ele para achar um não Q e não R. Pode Então, ser feito? isso que você está falando é realmente como a gente faz a resolução, mas não é matéria dada ainda. Então, a única coisa que a gente vai fazer é colocar o não e colocar a nossa expressão dentro dos parênteses. A gente não vai resolver esse não do lado de fora. Tá? Beleza. Então, perfeito. Vamos lá, são 55 até 58. Eu vou fazer essas três aí. Muito bem, 58. Pessoal, como a gente não está em sala de aula, né, eu não estou conseguindo fazer como eu faço em sala de aula, que é ficar andando entre vocês e verificando se vocês estão fazendo, se já terminaram. Então, queria saber um retorno, assim, está dando tempo para vocês fazerem os exercícios de boa? Sim, sim. Que bom. Se por acaso estiver dando pouco tempo, vocês falem assim, não, ainda não terminei, tá bom? Então, vamos lá. Alguém gostaria de falar, de fazer a 4? Eu posso falar. Então, vamos lá. Quem sou eu? Monielle. Manda ver. A ficou não Q, então não P. Eu botei, não é verdade que se Pedro vai viajar ou abrir um negócio, então Pedro não vai se aposentar este ano. Então, vamos lá. Deixa eu só posicionar aqui. Entendi. Primeira coisa.
Você verificou que existem P, Q e R, certo? Como eu falei, nós tínhamos aqui aposentar, viajar ou abrir o negócio. Então, a nossa condicional ficou P, então, Q ou R. Quando você falou Que, P... no caso, pode falar. ficou Q, então R, não Q, então R, então não P? Não, ao invés de ser o então que eu ouvi aí, seria ou. Não Q ou R, então não P. Isso. Isso. Sim. É porque... então tá, eu juntei tudo no não Q. Mas ok, entendi o não R. Não R, tem então. não R. É não Q ou R, então não P. Não P, isso. Precisa botar o parênteses, professor? Precisa, porque nesse caso daqui, o nosso lado direito é essa expressão toda daqui. Pedro vai viajar ou Pedro vai abrir um negócio. Então, Pedro vai viajar é o nosso Q. Pedro vai abrir um negócio é o nosso R. Mas nós temos um conectivo. Mas não poderia ser não que ou não R? Não, aí vai ficar não, parênteses, Q ou R, parênteses, então não P, como contrapositiva. A nossa condicional, né, traduzindo o que a gente tem lá. Se Pedro aposentar, então, Pedro aposentar é o nosso P. Então, fica lá, P, então, é a nossa setinha da condicional. Pedro vai viajar, então a gente vai abrir o parênteses. Pedro vai viajar é o nosso Q. Q ou nosso conectivo. Pedro vai abrir um negócio, que é o nosso R. Então, R. Então, isso eu entendi. Você está vendo aqui a tela? Ficou lá. P, então, parênteses, Q ou R, fecha parênteses. Então, se botasse sem o parêntese nessa primeira parte e na contrapositiva botasse não que, então não R, estaria errado? Sim, estaria errado. Porque na contrapositiva, você vai levar... Por mais que você não precisasse colocar aqui na nossa condicional o Q ou R dentro do parênteses, eu coloquei para que vocês verificassem que tudo isso daqui vai para o outro lado e vai ser negado. Tá? Então, aqui, na contrapositiva, é necessário, porque esse não é do conjunto. É a mesma coisa que a gente, né, aqui na tradução, olha, não é verdade que, então é o nosso não. Lembra? O nosso não antes do parênteses. Lembrou lá da nossa negação? Duas formas de negar. Ou a gente vai negar quando é uma proposição simples, vai colocar o não antes do verbo, ou quando é uma proposição que já tem um conectivo, a gente vai negar a proposição como um todo. Então, a gente vai escrever não é verdade que, né? Aí tem o não, abre o parênteses e tem a expressão e fecha parênteses. Professor? Sim. Então, eu tenho necessariamente Fala só, por favor, colocar um não é pouquinho mais verdade alto. que... eu tenho necessariamente que colocar não é verdade que, se eu escrever se Pedro não vai viajar nem abrir um negócio, então Pedro não vai se aposentar, está errado? Tá, porque essa distributividade do não, ela não é a mesma coisa que escrever não é verdade que. Tá? Se você for fazer uma tabela verdade, depois você vai conseguir verificar que os resultados são diferentes. Até o nosso amigo, quem falou, ele até falou certo, que a forma correta para fazer essa distributividade, no final, seria mudando o conectivo. Mas isso ainda não é matéria dada, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? Então, por enquanto, a gente vai manter esse não do lado de fora e o parênteses com a expressão. E a gente vai escrever não é verdade que. Tá bom, gente? Entendi. Obrigada. Então, assim, na nossa condicional, eu coloquei aqui o parênteses para indicar que isso tudo age como o nosso que.
Então, isso tudo vai para o lado esquerdo, e como é uma contrapositiva, a gente precisa negar, isso tudo vai ser negado. E aí, como é que a gente nega o conjunto? Colocando a frase, não é verdade que. Então, fica, não é verdade que a frase, como era antes, Pedro vai viajar ou Pedro vai abrir um negócio, nosso conectivo, então, e aí a negação da nossa proposição P. Aí sim, a gente pode utilizar o não antes do verbo. Então, Pedro não vai se aposentar esse ano. Dúvida em relação a essa contrapositiva? Não, na primeira vez eu fiz igual ela leu aí pra você, mas aí você falou que tinha que usar o não é verdade que, aí eu corrigi essa. As outras ficaram normais. Perfeito. Maniele, você pode então fazer a B e a C? Posso, assim. A B ficou Q ou R, então P. Aham. Se Pedro vai viajar ou abrir um negócio, então ele vai se aposentar esse ano. Perfeito. E a C ficou não P, então não, entre parênteses, Q ou R. Perfeito. E aí, como é que fica a frase? Se Pedro não vai se aposentar esse ano, então não é verdade que Pedro vai viajar ou abrir um negócio. Perfeitamente. Ok. Maniele, muito obrigado, tá? Então é isso, Né? pessoal. Assim, em relação a esse exercício, o importante dele aqui é a utilização de um conectivo. E aí, por conta desse conectivo, a gente tem que fazer a negação do conjunto. Vamos lá para 5, então. Então tá aí, pessoal. 5 e 6. A 5 é rapidinho, a 6 é rapidinho também. 1 minuto para cada uma, dá uns 7 minutos. Um lambuja. 13. 7 e 13, então, hein, pessoal? Correção. Seria legal se vocês escrevessem no chat que terminou, que terminaram, tá? Para eu ir vendo o tempo que vocês levaram para fazer cada uma delas. 5 e 6. Obrigado.
David e Diego, vocês tinham colocado aqui que não entenderam a pergunta. Desculpa, não devo ter visto na hora e agora não sei de que pergunta vocês estão se referindo. Foi sobre 5 mesmo, eu acho. Tenho quase certeza. Na 5 era para fazer, assim, não tinha muita pergunta. Se puderem se manifestar dizendo o que era, de repente a gente ainda tem tempo de resolver. Mas, tá, da 5, mas exatamente o que da 5? Você não entendeu o que é para fazer? Eu acho que pelo que eles colocaram foi isso. Eles não entenderam o que era para fazer. Ah, então. Nós temos duas proposições, P e Q, e temos a condicional, P então Q. Então, a gente precisa fazer a contrapositiva da contrapositiva. Então, primeiro a gente vai fazer a contrapositiva. Como é que a gente faz uma contrapositiva? A gente inverte os lados e nega. Depois, com esse resultado, a gente vai fazer outra contrapositiva, ou seja, a gente vai inverter os lados novamente e negar novamente. E aí vai dar o resultado. Qual foi a expressão encontrada? Mesma coisa para B e para C. Peço até desculpa que rolou aqui, eu não tinha visto a pergunta de vocês acima. Então, podemos corrigir a 5 e a 6, então? Tem mais alguém fazendo? Faltam 4 minutos para terminar esse vídeo, então vamos corrigir, que aí ele fica gravado, fica terminado, e se alguém tiver dúvida ainda dá tempo de responder a dúvida. Na 4. Não. 5 e a 6. Aqui está mais esmiuçado. Então, vamos lá. Temos P e Q, nossa condicional P, então Q. A gente precisa chegar na contrapositiva da contrapositiva. Então, partindo da nossa condicional, vamos fazer a contrapositiva. Vai gerar não Q, então não P. Por quê? Porque a gente vai inverter os lados, Q, então P, e depois vai fazer a negação. Não Q, então não P. Achamos a primeira contrapositiva. Agora a gente tem que fazer outra contrapositiva. Novamente, a gente vai inverter os lados, ficaria não P, então não Q, e vamos negar. Voltando então a ter P, então Q, que é a nossa resposta final. A contrapositiva da condicional P, então Q, é P, então Q. Conseguiram entender? Principalmente David e Diego, que estavam com dúvidas? Beleza. Então, em relação a B, a gente vai fazer a contrapositiva da recíproca. Então, a gente vai resolver a recíproca primeiro. Quem é a recíproca? A recíproca nada mais é do que a troca de lados. Nós tínhamos P, então Q, ficamos com Q, então P. E agora a gente tem que fazer a contrapositiva disso. Então, partindo de Q, então P, nós vamos ter a contrapositiva é o quê? É a troca de lados e a negação. Ficamos com o resultado de não P, então não Q. Repetir qual, David? A ou a B? A. Então, vamos repetir a A. Nós partimos de uma condicional, correto? P, então Q. Depois que a gente tenha P, então Q, a gente precisa fazer a nossa primeira contrapositiva, que é o que está sendo pedido. Contrapositiva da contrapositiva. Então, a contrapositiva, a gente tem que inverter os lados, trocar os lados e fazer a negação. Então,
o resultado final é não Q, então não P. E aí, tudo ok? A gente achou a contrapositiva. Depois disso, a gente tem que fazer novamente a contrapositiva, que é, novamente, trocar os lados e negar. Se a gente troca os lados, fica não P, então não Q. Negando isso, fica P, então Q. Ok? Vou ter que parar aqui novamente e vou abrir a sala novamente, a partir da letra A. Aí você me fala se ficou ok, David. Beleza.